Paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez na presença do Senhor. Eu quero convidar você que está aí, que começou a assistir esse vídeo, a compartilhar essa palavra, assistir tudo até o final, para você ser edificado por essa palavra. Compartilhe, me ajude a proclamar, a levar a palavra do Senhor a outras pessoas. Jesus vai dizer: vai, ide, pregai o evangelho. E eu conto com a sua ajuda para levar essa palavra a outro coração, a levar essa palavra a outra pessoa, para que ela também possa ser edificada. Convido você a se inscrever no canal, nos ajudar a crescer, a evoluir, levando a palavra do Senhor. Você que está no Facebook, eu vou deixar o link para você entrar no canal do YouTube. Compartilhe, não te custa nada, curtir. Se você não quiser curtir, mas quiser compartilhar, é o principal. Não vai te custar nada, para que a palavra venha chegar a outras pessoas. Você vai estar me ajudando e juntos nós vamos levar a palavra do Senhor e vamos alcançar almas ao Senhor. Vamos trazer almas que estão perdidas nesse mundo, sendo amarradas pelas trevas, consumidas pelas trevas, e vamos trazer para a santa luz do Senhor. Porque do que adianta sermos crentes, sermos cristãos e não levarmos a palavra a quem precisa ouvir, não pregar a palavra, não fazer algo para Deus? Amém? Eu quero aqui nessa tarde, nessa manhã, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, falar sobre o bezerro de ouro. Uma palavra muito conhecida, milhões de vezes pregada, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Ela se renova todos os dias e ela tem alimento para minha alma e para sua alma. Essa palavra vai se encontrar em Êxodo 32, do capítulo 1 até o versículo 35. Vai contar a história do bezerro de ouro, né? E aqui eu quero trazer por que um bezerro de ouro. O segundo ponto é a decadência espiritual. E o terceiro ponto é o desvio precipitado do povo. Então aqui nós vamos ver um povo que até o momento estava ali servindo ao Senhor, e de um momento para outro eles se desviam do caminho do Senhor. Moisés vai estar no monte orando, buscando ao Senhor, e eles vão se desviar da presença do Senhor. Eles vão sair da presença do Senhor. Moisés estava ali no monte Sinai, orando, buscando, recebendo a tauba, recebendo a aliança, fazendo aliança com Deus, né? E aí o povo se desvia do caminho. E Deus fala para Moisés descer, porque o povo se tinha desviado do caminho, estava adorando um bezerro de ouro. O primeiro ponto é por que um bezerro de ouro? Por que eles fizeram um bezerro de ouro, né? Eu quero ler primeiramente no versículo 32, versículo 8. Vai dizer assim: e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então, além deles fazerem um bezerro de ouro, eles adoraram aquele bezerro. Eles fizeram sacrifício àquele bezerro. E por que um bezerro? Se a gente for ver a história do povo egípcio, se você for analisar a palavra, a principal divindade do povo egito era o deus boi, o deus Apis, que eles chamavam. Então Israel estava voltando à prática do passado. Eles tinham saído do Egito, eu já preguei essa mensagem, mas eles não tinham tirado o Egito do seu coração. Então quando eles veem que Moisés está demorando, a vir, eles se precipitam, pede a Arão para fazer um bezerro de ouro, para fazer um Deus que vai adiante deles. Então eles recolhem todo o ouro, toda a argola, os brincos das mulheres e faz esse bezerro de ouro. Então eles fazem um bezerro porque era o Deus deles. O Deus boi, o Deus Apis, era o Deus que eles adoravam no Egito. Era o Deus que eles adoravam, era os deuses que eles tinham convicção no Egito. Então aqui eles estão voltando na mesma prática do passado. Estão desviando do caminho, voltando à prática do passado, voltando aos mesmos pecados, se lameando novamente
na lama. Então era um bezerro de ouro, porque era o Deus que eles adoravam no Egito. A palavra de Deus vai dizer que Deus se ira de uma forma que ele quer consumir o povo, que ele quer exterminar aquele povo, né? A ira de Deus se justifica a ponto de querer destruí-los, porque eles adoravam aquele bezerro, né? Várias vezes ao longo da passagem deles, que eles estavam lá no deserto, Deus quer destruir. Quando acabou a comida, ele lembrou do Egito, queria voltar para o Egito. Quando acabou a água, do mesmo jeito. Então Deus ele se irava contra esse povo. Deus vai dizer que é um povo de dura serviço, quer dizer, um povo com um coração endurecido, um coração que a palavra não adentrava. Eles viam o milagre que Deus fez, viu que Deus tirou do Egito, eles viam o poder de Deus a todo instante, mas mesmo assim se corrompeu. Hoje tem muitas pessoas que estão na presença do Senhor, que está na igreja, vê os milagres, conhece a palavra, mas em vez de quando volta para a prática do pecado. A mesma prática que praticava no passado, a mesma prática que tirava da presença do Senhor. Quando ele estava fora da presença, ele continua praticando. Ele se desvia. E aqui nós vamos ver o povo voltando para a prática antiga, né? Não retornaram fisicamente para o Egito. Eu disse aqui que eles voltam para o Egito, os mesmos costumes. Eles não voltou para o Egito, né, fisicamente, mas eles se tornaram ao coração. Porque quando eles adoram esse Deus, quando eles fazem um Deus para eles, quando ele faz esse bezerro para adorar, eles voltou para o Egito no seu coração. Não foi uma volta fisicamente, mas foi uma volta do coração. Eles voltou para o Egito, né, elegendo para si divindades do Egito e a servem, né, em pleno deserto, depois de tudo que Deus tinha feito, depois que tudo que Deus tinha feito a favor deles, depois que a mão forte que Deus tirou do Egito, né, eles adoram o bezerro no meio do deserto. O maligno, se ele não conseguir impedir a sua conversão, ele vai impedir a sua santificação. Aqui o povo tinha saído do Egito, mas eles deu lugar ao inimigo, e o inimigo colocou na mente deles para eles adorar esse Deus. Então fica essa palavra para você: se o inimigo não conseguir impedir você de se converter a Deus, quando você se converter, quando você estiver caminhando, ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar fazer você voltar às práticas do pecado, voltar às práticas que tiravam você da presença do Senhor, quando você andava fora da presença. E aqui o inimigo coloca na cabeça do povo: não, Moisés não vai vir mais. Cadê Moisés? Vamos botar um Deus aqui físico, um Deus físico para a gente ver ele e adorar ele. Muitas das vezes tem pessoas que servem a Deus, mas não confiam totalmente, porque não conseguem ver. Então aquele povo queria ver um Deus físico, eles queriam apalpar, eles queriam um Deus ali físico, adorando uma imagem. E a ira de Deus se revolta, porque deu lugar ao inimigo. Quando um membro da igreja, né, tem uma vida mundanizada, quando volta essas práticas do pecado, igual esse povo voltou, é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha para nós cristãos. Quando nós vemos um crente, fulano desviou, volta para a mesma prática do pecado que estava antes. Assim fez esse povo. Eles voltou para a mesma prática do pecado, voltou para os mesmos deuses que eles adoravam. É uma vergonha para nós, é uma vergonha para a igreja, mas é uma alegria para o inimigo. Porque você pode até cansar, você pode até desanimar, você pode até muitas das vezes parar no meio do caminho. Você pode começar uma constante, firme, orando, buscando, e uma hora você vai cansar, a provação vai te cercar, você vai dizer: não aguento mais, vou parar, vou desistir. E é aí que o inimigo entra, porque ele não desiste. Olha o que ele fez no jardim, né? Foi conversando com Eva, foi alugando Eva, foi falando com ela, e foi adentrando ela, até ele conseguir o coração de Eva. Então ele não para, ele é incansável, ele é sagaz. Então quando o povo piscou, deu lugar, ele lembrou: vamos adorar o bezerro de ouro. Então o inimigo cega eles começam a adorar o bezerro de ouro. O segundo ponto é a decadência espiritual. O povo entrou na decadência espiritual. Moisés não estava ali. Então eles queriam uma coisa física, um Deus físico. E aí vai dizer, Êxodo 32, versículo 7, vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Então Deus fala a Moisés para descer do monte,
para ir até o povo, que o povo tinha se corrompido. A apostasia de Israel retrata por Deus a expressão se corrompeu. O verbo traduzido, a ideia é dar arruinar-se, ou se não, usado para coisas que se estraga e se desfigura-se. Então, depressa se corrompeu, depressa se estragou. Significa uma coisa que se estraga, uma coisa que se corrompeu. Então Deus diz a Moisés: o povo se corrompeu, o povo se estragou, o povo se desviou do caminho. Desce lá e resolve essa situação, né? Então Moisés vai descer lá para falar com o povo. Israel, ele não fez apenas um bezerro. Ele não apenas fez um bezerro para adorar, o seu Deus para adorar, né? Eles também adorou e ofereceu sacrifício. É uma blasfêmia contra Deus. Quando você desvia do caminho do Senhor, quando você começa a servir ao inimigo, quando você começa a praticar as práticas do pecado que você praticava, você está confrontando Deus. Você está indo de encontro com aquilo que nós acreditamos, aquilo que Deus quer para a sua vida. Então você está desviando do caminho igual o povo fez. Você está adorando deuses do passado. Você está sendo escravo daquilo que era do passado, que fazia você ser escravo. A bebida, a prostituição. É a mesma coisa que esse povo fez, né? Eles fez uma aliança lá no Monte Sinai. Eles fez uma aliança com Jesus, com Deus. Eles fez uma aliança com Deus, porque Moisés estava lá com a tauba, com a lei. Ele estava ali fazendo uma aliança com o Senhor. Mas essa aliança foi quebrada. A partir do momento que o povo peca, que o povo cai, essa aliança se quebrou. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós viemos à casa do Senhor, nós temos que continuar com essa aliança, nós temos que honrar essa aliança. Quando você tem uma aliança com o pastor da sua igreja, você serve a sua igreja, você tem uma aliança com o pastor da sua igreja, você tem que honrar o seu pastor. Quando você faz uma aliança com Deus, você tem que honrar a Deus, você tem que honrar a aliança que você fez com Ele. E nós vamos ver o povo se desviando e quebrando essa aliança. Esse é um perigo constante nos dias de hoje. O que o povo quis fazer? O povo praticou, fez o bezerro de ouro para agradar o seu ego pessoal. No dia de hoje não é diferente. Eles querem adaptar a palavra do Senhor, adaptar a verdade, né? A vontade de Deus aos caprichos e desejos carnais. Eles estavam ali fazendo bezerro de ouro. Estavam fazendo bezerro de ouro para agradar a sua carne. Eles falaram assim: então é um Deus vivo que está aqui, é o nosso Deus. Eles podiam até imaginar que era Deus, mas não ia diminuir o seu pecado. Então no dia de hoje a pessoa vai colocando coisas que não existem na palavra, vai colocando versículos que não tem na Bíblia. Deus não envergonha ninguém, o evangelho é assim, o evangelho não precisa ler, não precisa estudar, não precisa se edificar, não precisa se despertar, não precisa ler a palavra, é só ir para a igreja uma vez sim, outra não. Então no dia de hoje tem isso. Eles pregaram o bezerro de ouro e fizeram para eles, para massagear o seu ego, o ego carnal. É um perigo no dia de hoje. Hoje acontece isso, a pessoa pega coisas do mundo, coloca no meio do seu ministério para dar uma massageada. Isso é normal, aquilo não é pecado mais, vai se desviando. Vai trazendo coisas do mundo para o seu ministério e acha que é normal. Pega versículos da Bíblia recortados e vive em cima daquilo dali. Infelizmente. Então o povo de Israel fez isso. Colocou o bezerro de ouro para massagear o seu ego próprio. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é o desvio precipitado. Eu falei por que um bezerro de ouro. O segundo ponto, decadência espiritual. E agora o terceiro ponto é o desvio precipitado. No versículo 8 vai dizer, eu acabei de ler, né? Depressa se desviou do caminho, né? Que ele havia ordenado. Deus tinha ordenado um caminho para o povo de Israel e o povo de Israel se desvia. Então esse é um desvio precipitado, porque Moisés logo ia descer. Moisés estava ali no monte orando, no Monte Sinai orando, recebendo a lei do Senhor, recebendo a aliança com Deus, igual eu falei logo atrás. Eles estavam fazendo uma aliança com Deus naquele momento. Eles estavam ali já há 11 meses.
Moisés subiu cerca de 40 dias, fazendo essa aliança com Deus, trazendo a tábua do mandamento, com a aliança com o Senhor, e o povo se corrompeu, né? O povo saiu da presença do Senhor, né? O Sinai é uma declaração da aliança de Deus com Israel, entregando a lei como se tivesse sido um casamento. Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, é a mesma coisa da aliança do casamento. Você faz um casamento com o Senhor, você tem uma aliança com Ele. Você se compromete a andar na presença do Senhor, no caminho do Senhor, fazer aquilo que é digno perante ao Senhor. Então o povo ali estava fazendo uma aliança com Deus, Moisés estava fazendo uma aliança com o Senhor, trazendo a lei para eles, e o povo se corrompeu. O povo de Israel ter corrompido, feito bezerros de ouro, foi a mesma coisa de um adultério. Foi a mesma coisa de ter se corrompido, de ter se adulterado, né? Porque eles tinham feito uma aliança com Deus. E o pecado, né, da construção e adoração do bezerro de ouro foi como um adultério na mesma noite do casamento, né? Daí a expressão depressa se desviou. Então ali tinham feito uma aliança com o Senhor, eles tinham feito uma aliança. Eles tinham feito uma aliança com Deus, mas foi quebrada. Quando você quebra a sua aliança com Deus, é a mesma coisa de você ter feito um adultério. Você vai quebrar a aliança que Deus tem com você. Você está andando no caminho do Senhor. Muitas vezes você fica com o coração angustiado, igual aquele povo, as coisas não acontecem, Moisés não tinha descido, e aí decide voltar às práticas do pecado. Decide voltar a adorar coisas do passado. Muitas das vezes estamos na presença do Senhor e nós quebramos essa aliança. Essa palavra hoje é para você. Não quebre a aliança que você tem com Deus. Não se desvie do caminho que você está andando, porque nós vamos ver a consequência da idolatria desse povo. Nós vamos ver que tem a consequência. Não existe um pecado neutro ou um pecado inofensivo. Moisés vai dizer no versículo 31 que foi um grande pecado. Olha o que ele vai dizer. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Então não existe pecado neutro ou pecado inofensivo. O pecado é uma arma, é uma armadilha, né? Que pode às vezes parecer inofensivo, mas é mortal. Por isso mesmo será sempre confrontado por Deus. Ou seja, vai ter uma consequência. Qual foi a consequência daquele povo? Moisés desceu e Moisés manda matar os idólatras. Moisés manda trazer aquele povo. Ele olhou e falou: quem é de Deus vem para cá, quem não é fica para aí, né? Veio a tribo de Levi e falou: então vai lá e mata. E matou. Então teve consequência. O povo desviou do caminho. O povo adorou outro Deus, fez sacrifício a outro Deus e teve consequência. Olha o que vai falar, versículo 32, esse 32, versículo 9. Disse mais o Senhor Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Expressão dura cerviz é emblemática, é repetida 6 vezes no Pentateuco. Esse sugere uma desobediência contumaz. Ou seja, direto o povo estava se resistindo à palavra. Eles viram o que Deus tinha feito, presenciou o mar se abrir, presenciou Deus tirando do Egito, mas o coração era duro, o coração não entrava. E aí a ira de Deus vem sobre aquele povo: vou matar todo mundo. E vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Aí Moisés clama a Deus, intercede pelo povo. No versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra este povo? Que triste, que tiraste da terra do Egito com grandeza e fortaleza e poderosa mão. Então, olha como Moisés é um homem de Deus. Ele desce e vê o povo desviado. Deus vê o povo desviado. Deus quer matar o povo e fazer de Moisés uma grande nação. A ira de Deus sobreveio sobre aquele povo.
E ele sobrevém com nossos pecados. Quando nós desviamos, quando nós pecamos, pode ter certeza que vai ter consequência. Os nossos pecados a gente vai tratar todos aqui. Vai ter consequência. Quando nós quebramos a aliança, assim como o povo de Israel quebrou a aliança com Deus, fazendo o bezerro de ouro, teve consequência. Moisés manda matar aquele povo idólatra. Manda retirar e matar. Então teve uma consequência. Então o nosso pecado tem consequência. Não se desvie do caminho do Senhor. Espere o tempo certo. Se o povo espera mais um pouco, Moisés tinha descido, tinha apresentado a lei, o povo tinha sido edificado, transformado, e tudo tinha ficado em paz. Mas o coração do povo se acendeu à ansiedade. A ansiedade pode tirar tudo de nós. A ansiedade por querer as coisas rápido, por querer as coisas no nosso tempo, pode tirar o futuro de nossas vidas. A ansiedade pode tirar o nosso futuro, sim. Se você for analisar a história de Davi juntamente com Saul, antes de Davi assumir Saul, era para ser um grande rei. Ele foi escolhido pelo povo, mas Deus deu uma chance para ele. O profeta Samuel falou para ele: eu vou voltar a fazer o sacrifício e você espera uma semana. Aí a ansiedade foi corroendo no coração de Saul, foi corroendo, e ele mesmo fez o sacrifício. Olha o que a ansiedade fez com ele. Ele mesmo fez o sacrifício. E Deus tirou a chance dele ser um grande rei. Então cuidado com a ansiedade. Espere o tempo certo. Por mais que seja difícil, por mais que o nosso coração fique batendo em cima daquela tecla, preciso sair de onde eu estou. A provação está me cercando. Eu preciso sair de onde eu estou, mas tem um tempo certo. Clame a Deus, busque a Ele em meio à provação, e a resposta é certa. Amém? Então que essa palavra possa ficar no seu coração, que essa palavra possa vir edificar a sua vida, como edificou a minha. Quando eu prego, quando eu falo, edifica a minha vida. A palavra fala comigo, que estou pregando, e fala com você que está aí escutando. Então medite nessa palavra. Não faça como esse povo. Não quebre a aliança que você fez com Deus. Não se desvie depressa. Espere o tempo certo. Espere e Deus vai responder. Ele vai estender as suas mãos sobre nossas vidas e vai nos sustentar. Olhe para trás e vê quantas vezes Deus te livrou. Quantas vezes você esperou e a resposta veio. Dessa vez não vai ser diferente. Fique firme. E Deus tem o melhor para nossas vidas. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Se você ficou até o final desse vídeo, compartilhe. Está de parabéns. Você escutou a palavra. Você tirou um tempo para ouvir a palavra. Agora você venha compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas. Amém? Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade de nós estarmos juntos, meditando na palavra e levando a palavra a quem precisa. Amém? Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.